Shalom, igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Primeiramente, vamos orar antes de ler as Escrituras. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela sua graça. Obrigado pelo seu poder, pelo seu motivador, nos concedeu esse dia, Pai, de falarmos da tua palavra, Pai. Não sou nada, Senhor Jesus Cristo, Pai. Nem mereço estar aqui, Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Senhor me chamou para esse serviço, Pai. Eu fui criado por isso. Peço a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, Senhor Jesus Cristo. A sua presença, como tu colocou palavra na boca de Jeremias. Tu és o mesmo Deus que eu estou a servir, Pai. Deus da noiva, Senhor Jesus Cristo. Entrego por esse tempo que estarei aqui na tua presença. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Vamos ler no livro de Lucas 15, capítulo 11. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajudando tudo, partiu para uma terra longe. Ajudando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo desolutamente. E havia ele gastando tudo, havia naquela terra uma grande fome, e começou a pedaçar necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as botagens que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E tornando ele se disse: quando os jornais do meu pai têm abundância do pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se movia de extrema compaixão. E correndo, e laçou-se-lhe ao pescoço e beijou-lhe. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Arrependimento. Mas, 22, o pai disse ao seu servo: traz depressa o melhor vestido, e viste-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e paga-o por peixe. E traz o bezerro salvador, o mata-o, e comamos e alegramos. Porque este o meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar. O Senhor Jesus Cristo seja louvado. Vamos orar mais outra vez. Eterno Deus, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, pela leitura da sua palavra. Pedimos que o Senhor Jesus Cristo, homem, pode ler isso, não entender. A escritura mata, mas o Espírito revivifica, Senhor. Eu te peço, Deus eterno, Senhor Jesus Cristo, vem revelar o que podemos falar, Pai, para até chegar até a última alma, Senhor Jesus, porque a compreensão que disse indo por todo mundo pregar o Evangelho, Pai. Eu entrego esse tempo, esse dedico a Ti, Senhor Jesus, a Sua presença e tudo que eu preciso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Amém.
E depois vamos ler na mensagem. Somente uma vez mais. O nosso tema essa manhã é o filho do rei. Nós entendemos, havia um certo pai que tinha 2 filhos. E esses filhos, o mais novo disse: pai, dá-me o que me pertence, quero viver sozinho. Quero fazer uma vida boa sozinho. O pai não duvidou, deu dinheiro. Depois de algum dia, o homem levantou e foi em uma terra. Quando chegou naquela terra, meu irmão, ele começou a gastar o dinheiro. Começou a ir nas festas pagãs. Começou a gastar dinheiro com as mulheres. Começou a fazer tudo que não agradava a Deus. O dinheiro acabou. E o homem se encontrou sem dinheiro. E a barriga estava a querer comer, estômago. Ele procurou um certo lugar. E esse lugar, meu irmão, minha irmã, encontrou alguém que tinha os seus porcos em algum lugar. E esse homem disse para ele: tu deve cuidar dos meus porcos. O que o porco vão comer, você também deve comer. E num certo dia, o homem sentou. Arrependimento começou daí, meu irmão. Que estava a comer com os porcos. Ele disse: quantos trabalhadores tem em casa do meu pai? Que comem bem, que vistam bem, que são separados de porco como ali, animais como ali, mas o homem come bem em casa do meu pai. Meu irmão, o homem começou a pensar nele. Como que eu estou assim? O arrependimento do meu irmão, ele disse: eu vou para meu pai. Eu vou dizer: pai, pequei contra o céu. Pequei contra ti. Não mereço ser digno de ser teu filho. E o homem viu a palavra de Deus. O arrependimento começou nele. Isso chama-se um verdadeiro filho que volta. Perdão. Que volta. Perdão. Isso chama-se um verdadeiro filho. Que quando falha, sente se arrepender. O homem se arrependeu de ter fazendo isso. E quando chegou, estava de longe, ele viu de seu pai. Ele correu, o pai lhe abraçou. Ele disse: pai, pequei contra ti e contra o seu. Não mereço ser digno do seu pai, do seu filho. Aleluia. E o homem, o pai como pai. Não é possível um pai fazer seu filho um empregado. Vamos ouvir o que meu Brahma disse sobre isso. O pai não podia fazer o seu filho um empregado, um escravo. Ele disse: traz uma roupa nova. Vai levar aquele animal mais gordo, que tem gordura, para festejarmos. Meu irmão, e a mesma coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo faz por nós. Ele disse: aleluia. Meu irmão, onde você está? O que você é? Se está na denominação, na era da Odisseia, na incredulidade, você é um filho do rei. Mas agora, ele te chama, meu irmão, para ouvir a sua palavra. Se arrepender como aquele filho pródigo, que se arrependeu e voltou para seu pai. Ele voltou para a casa do seu pai. O seu pai era um rei. E você também é o filho do rei. Eu também sou filho do rei, meu irmão. O homem voltou. E nosso Senhor Jesus Cristo está pronto para nos receber quando não nos arrependemos. Meu irmão, havia alguém na Bíblia que era um filho do rei. No Novo Testamento, havia um homem chamado José, filho de Jacó. Ele era um filho do rei. Mas quando os seus irmãos lhe vendiam, ele era o filho do rei. Quando chegou em Egito, meu irmão, ele era um filho do rei. Quando estava em casa de Potifar, ele era um filho do rei. Aleluia. Meu irmão, mesmo quando a mulher de Potifar queria se deitar com ele, meu irmão, José era um rei. Ele não quis fazer isso. Não quis se deitar com aquela mulher. José no Egito, ele filho do rei. Mesmo quando ele estava na cadeia, meu irmão, ele era um filho do rei. Meu irmão, encontramos um homem chamado Sansão. Sansão era um filho de um homem.
quando ele foi traído com Dalila, quando Dalila cortou seu cabelo, Sansão era um filho do rei. Quando Sansão foi furado olhos, Sansão era o filho do rei. Quando Sansão estava na cadeia, lá nos filisteus, Sansão era um filho do rei, meu irmão. Você também é um filho do rei. O que te faz você ser um filho do rei? É quando você se arrepende, meu irmão. Sansão um dia começaram a brincar com ele. Era um filho do rei, ele disse, pai, somente mais uma vez. E naquela mesma palavra de Sansão, o irmão Branham tirou essa mensagem. Somente uma vez mais, Senhor. E que vamos basear nisso. Meu irmão, você é um filho do rei. Davi era um filho do rei. O nosso rei é o nosso Deus. E esse Deus é o Senhor Jesus Cristo. A palavra original, a mensagem da hora, meu irmão, é o nosso rei. Você está na incredulidade, no mundo do pecado, cometendo todas as coisas que não agradam a Deus. Meu irmão, a Bíblia te chama para se arrepender como esse jovem se arrependeu. Volta em casa do seu pai. Nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um único rei, o rei dos reis, Senhor do Senhor. O seu nome é o Senhor Jesus Cristo. O Deus que se fez carne e viveu no meio do teu povo. Meu irmão, você é um filho do rei. Eu sou filho do rei. Mas Deus nos chama para se tornarmos filhos do rei. Se arrependemos e alinhamos na sua palavra. O Mechaque, Shadraque, Abednego era um filho do rei. Aleluia. Daniel era filho do rei. Samuel era filho do rei. Elias era um filho do rei. Oh, meu irmão. Oh, minha irmã. Josafate era um filho do rei. Paulo era um filho do rei. Aleluia. Meu irmão, você comigo somos filhos mais do filho do rei. Irmão Brahma disse uma mensagem atrás. Disse que o que nós temos, nem Elias, nem Moisés, nem Noé, nem Abraão não tinha. Nós temos o privilégio de ser filho do rei. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te chama, meu irmão. Vamos ler nessa mensagem somente uma vez mais, Senhor. Que foi pregado dia 28 de 6 de 1963. Diz assim a mensagem. Imagine todo dia bebendo, se lembrando, mulher finalmente vestidas, homens cigarros, grande homem na nação, e reuniram neste novo edifício, onde havia levantado um novo ídolo, o Deus Pés, dando-lhe honra e louvor pela vitória sobre o servo de Jeová. E agora, para fazer a coisa pior, eis que vê o homem liderar a mensagem do dia, com seu olho arrancado, aleluia, e guiando pela mão por um mocinho, fazer trazê-lo ao estádio. O jovenzinho guiou este cego ao lugar, e me aparece ouvir, não sou eu, o irmão disse, me aparece ouvir o sussurro deste grande homem, parando ali como um grande máquina, porém totalmente inútil. Deus havia levantado com um propósito, porém, vendo a sua primogenitura, vendeu a sua primogenitura. E aqui estava como uma massa de maquinaria sem força nela, guiando por um jovenzinho, mas sem dúvida. Penso em minha mente que Sansão havia pensado em todas essas coisas quando perdeu sua força. Pensou no que havia sucedido. Seu voto havia sido tirado dele e se havia rendido ao inimigo. E eles, em troca, ele havia tirado a visão dos seus olhos. E ele disse ao rapazinho, simplesmente guia-me aonde está essa coluna. Isso, irmão Branham está contando a Sansão. Não podemos trazer toda a mensagem aqui, meu irmão.
Se você querer, pode ler essa mensagem inteira de perceber. 24. Me parece ouvir dizer a todas guerreiros ao redor, todas damas com seus braceletes e as suas finais joelhos, e todos os demais. Estes são aquele poderoso do qual vocês falam. São perguntas. Este é o homem do qual vocês disseram que o Espírito do grande Deus vivia nele. Meu irmão, como você é um filho de Deus, os idólatras reconhecem que existe um Deus grande. Este é o homem que poderia vencer a nossa nação, do qual vocês falaram. Porém, olha no agora. Meu irmão, que vergonha um filho do rei a ser maltratado. Homem a falar mal de um filho do rei. Aleluia. Me parece ouvir, irmão Branham, a Sansão sem dúvida podia ouvir de um lado e de outro, da gente que havia ouvido nele. Diz, bem, este é o Sansão. Oh, meu irmão, nós estamos num mundo, meu irmão, com o mundo que o rei desse mundo é Satanás. Mas chegará um dia que será arrancado, meu irmão. E penso hoje, se o nosso inimigo não pôde, neste tempo, dizer quase a mesma coisa de nosso movimento pentecostal. O missionário do meu nome de Sansão punha todo nervoso, porque ele era o servo ungido de Deus. Ele nasceu com um dom nazireu. O nazireu é aquele que nasceu dentro do ventre da sua mãe. E ele sabia que nada poderia estovar, nem parar esse dom nazireu. E quando ele mantive-se, ele foi o homem escolhido de Deus para o dia, o mensageiro escolhido de Deus para esse dia. Muitos deles pensam que seria isto. Muitos deles recordam, a olhar a esta criatura inútil, parando ali com seu braço ao redor da coluna, cego, fazer criticar dele, batendo-lhe com chicote e dizendo-lhe, vamos Sansão, tu grande homem forte, faz algo quando a isto, tu que és tão forte, aonde está teu Deus? Oh, meu irmão, Sansão, meu irmão, talvez aquela pessoa pudesse cuspir nele, levar água quente, água fria, água gelada, e tornar ele, começa a bater ele, diz, Sansão, você era um homem de Deus, um nazireiro consagrado por o Senhor, desde a venda da sua mãe. Talvez ele podia fazer, vem, luta conosco. Podia parar Sansão, talvez, lhe dar um soco no nariz. Sansão sentir aquela dor. Depois lhe perguntaram, onde está o teu Deus? Um filho do rei, meu irmão. Sansão, filho do rei, foi perguntar onde está o teu Deus. Vamos 35, na mesma mensagem. Porém, ele já estava invocando. Deus não havia abandonado. Ele havia abandonado a Deus. Meu irmão, um filho abandonou seu pai. Sansão abandonou Deus. Deus não abandonou Sansão. Irmão Branham que está dizendo na mensagem que nós lemos, parágrafo 35. Porém, ele já estava invocando. Começaram a invocar a Deus, a provocar a ira de Deus. Onde está o teu Deus? Irmão Branham disse, porém, ele já estava invocando, equivando. Deus não o havia abandonado. Ele havia abandonado a Deus por vender direito de proventura. Eu creio que isso é o que sucede com o povo nesta noite. Não é Deus que te abandonou, que abandonou a sua igreja. É a igreja que tem abandonado a Deus e a sua palavra. Isso é o que sucede. Meu irmão, não é Deus que te abandonou. Não é Deus que abandona a igreja. São as igrejas que abandonaram a Deus. Onde estão os filhos de um rei, que é o Senhor Jesus Cristo? Meteram coisa que não existe.
usa saia, brinco no nariz, seja qualquer lado, meu irmão, indo abandonar a Deus. Irmão Branco disse: Deus não abandona ninguém. A igreja não é aquelas quatro paredes, é você e eu que abandona a Deus. Irmão Branco está dizendo: Deus não abandonou Sansão. Sansão que abandonou Deus, trocou Deus por uma mulher prostituta chamada Dalila. Ele que abandonou Deus e achou bem ficar com Dalila. E Dalila fez ele perder vistas. Dalila. Mas Deus nunca perdeu vista para Sansão. Mas mesmo assim, Sansão era um filho do rei. Você também, meu irmão, se estás num pecado, fez um pacto com Satanás, somente faz o que nosso irmão Sansão fez. 37. Outro grupo podia recordar a nota ali em casa. Como havia cercado, mas a unção ainda estava sobre ele. E tenderam cercá-lo, lhe fecharam as portas. E disseram agora: caímos sobre ele. Mas o Espírito do Senhor regressou a ele. Ele levantou as portas e caminhou com elas mora acima. Quando um homem está na lei, quando o homem está na linha de dever para com Deus, não há porta nem nada que possa atravessar em seu caminho. Meu irmão, Sansão estava com Saul, guardando a palavra de Deus. Deus veio, meu irmão, fechar as portas, mas encontrou Sansão, levantou a porta, põe aqui na ombro. Outra vez pegou um dedo, põe aqui na ombro, meu irmão. Vamos. Um dia, o diabo procurou cercar o homem de Deus e o seu povo no mar vermelho. Porém, ele simplesmente atravessou. E quando um homem esteja no serviço de Deus, quando a unção e a bênção esteja sobre ele, não deve ter temor nem nada, porque ele nos tem prometido que estarei convosco e nada nos molestaria nem de nenhuma maneira. Meu irmão, havia uns filhos do rei indo para Canaã. E havia um rei dessa terra, Satanás. Fez parar água para os filhos de Israel não passar, meu irmão. Mas ele era um filho do rei, a unção estava nele. Aleluia. A unção estava nele. Que a graça do Senhor Jesus Cristo nos faz que nós somos um filho do rei. Mas Satanás não conseguiu, o mar se abriu. Aleluia. Meu irmão, quando você é um filho do rei, o rei faz tudo por tudo para você ser bem. Quando você é filho do rei, por exemplo, aqui, você é um filho do, você é o rei. Mano, você está passando todo carro deixa espaço para ti. Meu irmão, vamos ler mais outra mensagem semelhante a isso. O Senhor, somente uma vez mais, foi pregado, dia 28 de 6 de 1963, o mesmo ano. Ouvir. Nunca foi plano de Deus de fazer o homem fez escravo. Nunca foi plano de Deus. Deus fez o homem fez escravo. Uma não deve dominar ao outro. Devemos viver juntos sem unidade e paz. Meu irmão, escuta isso. Vamos em outra mensagem que foi pregado mesmo mês e o mesmo ano. E certo homem chegou a um Platão. E ele, quando o escravo o Senhor tem, meu irmão, ele disse 100 ou mais. Esse homem era rico, tinha 100 escravos ou mais. Ele podia, talvez ele não podia tomar banho. Você vem cá me dar banho, ele só se fazia mal assim, começava a lhe dar banho. E ele os observou e notou que havia um escravo entre aquelas pessoas. Os escravos estavam tristes. Os botearam da África, prisionavam os escravos, traziam-nos para cá e os vendiam. E ele sabia que nunca mais voltará para a terra natal. Sabia que ficaria aqui o resto da vida. Nunca mais veria os filhos.
Nunca mais veria o pai e a mãe. Ficaria aqui para sempre. Estava triste e até levantava chicotes. E os chicoteava para fazê-los trabalhar. E assim, tinha de forçá-lo, ultrapassá-lo, pois não queria trabalhar. E estava completamente desanimado. Aleluia. Estava completamente desanimado. Estamos a ler a mensagem. E esses cobrador de escravo olhou lá e viu que havia um jovem entre os escravos. Não tinha de chicoteá-lo de perto e guiá-lo. Queixou para si, firme no trabalho, e comerciante disse ao dono dos escravos, disse, quero comprar aquele escravo. E disse, ele não está à venda. Meu irmão, quando você é um filho do rei, mesmo Satanás não tem como te vender para outros. Ele não está à venda. Esse comprador disse, ele parece ser diferente dos outros. Disse, ele é. Disse, qual é a diferença? Ele é chefe dos demais. Ele disse, não. Eu sou um escravo. E disse, talvez o Senhor alimenta diferente dos outros. Ele disse, não. Ele come na zona com os demais escravos. Disse, o que o torna tão diferente? Meu irmão, o que te torna tão diferente? Esse homem, estamos a ler a história da mensagem. Irmão Branham que estava a contar isso. Em 1963. Faltava 2 anos para ele morrer. Ele disse, eu mesmo sempre quis saber. Até que descobri, lá na terra natal, na África, de onde ele vem, seu pai é o rei da tribo. Independente de onde esteja, ele ainda sabe que é filho de um rei e age como tal. É isso, meu irmão. Você é um filho do rei. Ele age como tal. Filho do rei. O filho do rei. Tu és o filho do rei. Irmão Branham grita aqui, aleluia! Se você é filho de um rei, então não age como o mundo. Se você é filho de um rei, não age como o mundo. Somente sabemos que somos filhos e filhas de Deus, mesmo estando aqui no mundo, sobrado de morte e tristeza. Sabemos aonde está a nossa aliança. Somos filhos de um rei. Não um rei, mas o rei. Aleluia. Agimos como tal. Vamos repetir isso, meu irmão. A tema saiu aqui nessa parábola 33. Aleluia! Se você é um filho de um rei, então, não age como o mundo. Não traça como o mundo. Não vive como o mundo, meu irmão, usar calça. Não se comporta como o mundo pintando o rosto com 17 cores. Não age furando até testa com brincos por dread, um homem, uma mulher. Não age, seja um filho do rei. Comporta-se como um filho do rei. Se você é um filho do rei, não age como o mundo, meu irmão. O mundo faz para agradar outro. Você não faz para me agradar nem para agradar outro. Você faz para agradar teu Deus. Meu irmão, age como um filho do rei. Age como Mechaque, Shadraque, Abednego, que disse para Nabucodonosor, se o nosso Deus não nos livrar, sabemos que no fim ele vai nos ressuscitar. Meu irmão, age assim. Mechaque, Shadraque, Abednego era filho do rei. Eu amo esses 3 jovens. Sabemos que somos filhos e filhas de Deus. Meu irmão, você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Ouça como a Bíblia diz, que não haja roupa do homem na mulher, nem de mulher para o homem. Viva essa palavra. Mesmo estando aqui num mundo sombrio de morte, mesmo, ainda como estamos aqui, meu irmão,
não age como os outros, não se comporta como os outros, não pode agradar alguém, agrada a Deus, viste de uma boa maneira. Esse é um mundo de tristeza, onde toda hora você é triste. Sabemos aonde está a nossa herança, meu irmão. A nossa herança está lá no céu, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa herança, meu irmão. Aleluia. Somos filhos e filhas do Rei. Oh, meu irmão. O mundo pode nos tratar, nos ver parece que os antepassados. Mas nós sabemos que um dia eu serei o filho do Rei. Sentarei naquela mesa de 3 anos e meio a viver uma vida ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso imaginar, eu podia correr, dar a Ele de comer, mas abraçar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa herança, meu irmão. Jesus Cristo é a nossa fortaleza. Jesus Cristo é o nosso Rei. Jesus Cristo é a nossa promessa. Jesus Cristo é o nosso tudo, meu irmão. Age com Ele, vive nele, e Ele te dará tudo, meu irmão. Somos filhos e filhas de um Rei. Não importa qualquer problema que você tem, meu irmão. Você é um filho do Rei. Jesus Cristo é a mensagem que nós estamos a ler. Jesus Cristo é a palavra que se fez carne e viveu no meio do seu povo. Aleluia. Não um rei, mas o Rei. Existe rei? Existe o Rei. O Rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. E jamais como tal. Meu irmão, agimos isso. Vamos ler no livro de Juízes 16, 23 até 28, que diz assim a mensagem, a Bíblia. Então, os princípios dos fariseus se ajudaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus dogma, para alegrar, e dizia: nosso Deus nos entregou na mão a Sansão, nosso inimigo. Estamos a ler no livro de Juízes 16, 23 até 28. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque diz: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destrui a nossa terra, o que multiplicou os nossos mortos. Amém. E sucedeu que, alegrando-se ele, a oração, diz, chama a Sansão para que brinca diante de nós. E chamaram a Sansão da cárcere na cadeia, que brincava diante deles. Fizeram-no estar em pé entre os colunos, entre 2 paredes assim. E então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apape as colunas em que os sustenta a casa, para que me encoste a ela. Meu irmão, Sansão pediu. Sansão já sabe que tudo já terminou. Não há mais chance de eu estar ali. Aleluia. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os princípios dos fariseus, todos os reinos dos fariseus. Sobre o telhado havia 3.000 homens e mulheres. 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincando. Então, Sansão clamou ao Senhor. Já chegou a hora, meu irmão, de você clamar ao Senhor como filho do Rei. Sansão era um filho do Rei, meu irmão, e disse: Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, peço-te que te lembra de mim. Fortalecer-me agora, só esta vez. Sansão já sabia que tudo já era. Tudo não há como. Ele disse: fortalece-me agora, só esta vez, oh Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Meu irmão, e aquele fariseu, como era hipócrita, era pagão,
Não sabia que não cortava só seu cabelo, aquele cabelo podia vir. Mas ele se arrependeu, meu irmão. O que fez Sansão ser filho do rei é arrependimento. Arrepende-te, meu irmão. Arrepende-te, minha irmã. Vamos ler no livro de Gênesis, história de José, que diz, Gênesis 36, 39, 7 até 14. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs o seu olho em José e disse, deita comigo. A falar no filho do rei. Talvez José sabia que não poderia se deitar com mulher de dono. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entrega em minha mão tudo o que tem. Ninguém maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vindo sem a ti. Portanto, tu és a sua mulher, como pois fariseu também, maldade por pregaria contra Deus. Ouvirem? José como filho do rei. E aconteceu que falando ela cada dia, quer dizer, todos os dias, mano, dia a José, e não lhe dando ele ouvido, para deitar-se com ela, estar com ela. Sucedeu num certo dia, que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa e dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixaram a sua roupa em sua mão e fugiram para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhe e dizendo, verdes, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para esquecer de nós. Vê a mim para deitar comigo. Eu gritei com grande voz, meu irmão, esse homem mentiu para José. Todo José era um filho do rei, meu irmão. Você também é um filho do rei. A mensagem te chama essa hora. Vamos ler o último parágrafo. Diz assim, se você é filho do rei, então não age como o mundo. Se você é filho do rei, não age como o mundo. Somente sabemos que somos filhos e filhas de Deus. Mesmo estando aqui num mundo sombrio de morte e tristeza, sabemos onde está a nossa herança. Nossos filhos e filhas do rei, não um rei, mas o rei, agimos como pai, meu irmão. Isso é a mensagem que eu podia te trazer hoje, mano. Existem membros, existem senhores e senhores que eram filhos do rei, mas não caíram. Mas sabendo viver a palavra de Deus. Você pode cair no pecado, mas arrepende-te e volta para Deus. Vamos fechar nossos ouvidos, olhos. Vamos agradecer ao Senhor Jesus. Eterno maravilhoso, Senhor Jesus Cristo. Estou grato, estou feliz, Pai, por o Senhor me tornar teu filho, Pai da eternidade. Oh, Pai, alguém que escutar essa mensagem, Pai da eternidade, que o Senhor ajuda ele de se tornar, Pai, um filho do rei através do arrependimento. Oh, Pai, eu desejo, Pai, que todo mundo volta para ti, Senhor Jesus Cristo. Abençoa teus filhos ao redor do mundo. Abençoa teu servo, Pai da eternidade. Que haja mais a revelação. Que haja mais a sua presença em mim, Senhor Jesus Cristo. Guia-me como irmão Branham foi guiado naquela floresta, Senhor. Ajude-me a caminhar vivendo a sua palavra, Pai. Eu entrego na tua luz, na tua graça, oh Deus de Israel. Senhor Jesus Cristo, Pai. Tu és o mesmo Deus que perdoa Sansão, Pai da eternidade. Perdoa nossos pecados, Pai. Tu és o mesmo Deus que livrou Mechaque, Shadraque, Abednego. Oh Deus, livra-nos dessas coisas, desse mundo, Pai. Oh Senhor Jesus Cristo. Tu
Tu és Deus que nós adoramos, Pai. Tu és Deus que nós servimos, Senhor. Livra-nos desse espírito, desse mundo. Nesse espírito da Odisseia, Senhor Jesus Cristo. Queremos se tornar, voltar para Ti como aquele filho pródigo que volta para o seu pai. Nós queremos voltar para Ti porque Tu és o nosso Rei. Tu és a nossa fortaleza. Oh, nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Pai. Ninguém é igual a Ti, Senhor Jesus Cristo. Perdoa seus filhos, Pai. Perdoa seu povo, Pai da eternidade, de não reconhecer a Sua palavra. Ajuda que aquela última alma, Pai da eternidade, volta para Ti. Eu entrego, Pai. Abençoa meu pastor, Pai. Abençoa ele ricamente, Senhor Jesus Cristo. Entrego tudo na luz das Tuas santas mãos. Guia-nos cada vez mais. Ajuda-nos, Pai, a trazer uma coisa para o Seu povo, Pai. No nome do nosso eterno Jesus Cristo, nosso lar. Oh, Pai, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. No nome do nosso Pai Redentor, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. Amém.